O governo brasileiro está gastando na surdina o seu dinheiro. Isso não é novidade, acontece em ano eleitoral na direita, na esquerda, não importa. Só que dessa vez as coisas saíram totalmente do limite. Esse vídeo é para você que trabalha, junta dinheiro e não quer ver o seu patrimônio derretendo na mão de quem não cuida dele. Obrigado pelo like, valeu pela confiança. Será que a gente está vivendo a pedalada fiscal 2.0? Deu ruim da última vez. Exatamente, a mesma que derrubou a Dilma. Ou é outra coisa com um nome mais bonito, Bruno? Sempre tem um nome diferente. Já quero ouvir a sua opinião aqui nos comentários. Mas vamos começar pelo tamanho do buraco. Só nesse ano o governo já anunciou mais de 187 bilhões em benefícios para o eleitor. Duas, né? Benefícios e eleitor, né? Mas para contribuinte culposo sem intenção de contribuir. Tiram tudo da gente e chamam a gente de contribuinte ainda, né, Bruno? Nossa senhora, tá difícil, viu? Ó, é isenção de imposto de renda, subsídio de combustível, mais crédito na praça, Minha Casa Minha Vida ampliado, desenrola pra quem deve e pra quem paga certinho, como a gente falou nesse vídeo aqui em cima, e a lista, ó, vai pra frente, continua, não para, né? A torneira tá aberta. Pra você ter uma ideia, pega esse valor, divide por 214 milhões de brasileiros, daria R$900 para cada um, contando até os bebês de colo. Só que segura na cadeira aí, meu amigo, desse pacotão todo, 94% escapa da regra que deveria segurar o crescimento dos gastos do governo. Essa regra tem um nome, você vai ouvir bastante gente falar aqui nesse vídeo, arcabouço fiscal, lembra? O calabouço fiscal. Calabouço fiscal, que foi a promessa que o próprio governo fez lá em 2023 para controlar os gastos e passar confiança pro mercado. Bruno, eu falei controle de gastos e governo na mesma frase, eu acho que foi um ato falho meu aqui. Muito estranho mesmo. Seria como você colocar um limite no cartão da sua casa para você não estourar o orçamento, só que alguém tá gastando aí, passando o cartão sem dó, sem você ver. E o pior, não aparece na fatura, mas você paga do mesmo jeito. O arcabouço, na verdade, tem duas travas. A primeira é o limite de gastos, o tal teto que a gente acabou de falar. É o quanto que o governo pode aumentar a despesa no ano. A segunda trava é a meta de resultado. Essa aqui já olha a diferença entre o que entra de imposto e também o que sai de despesa para garantir que o ano feche mais ou menos no azul. Não, imagina se fica o Lula também inelegível. Ia ser interessante, Direita e esquerda, né? E você quer colocar um do lado do outro na cela também ou não? Eu quero ver o circo pegar Igual no fogo. debate, o Bolsonaro chamou, vem aqui, me dá um abraço, chamou o Lula. Conta aí nos comentários o que você acha. Só que tem uma malandragem no meio disso aqui que a gente tava dizendo, né? Uma pegadinha, uma medida que pode fugir de uma trava e cair na outra, dependendo do tipo dela. Olha a isenção do imposto de renda, por exemplo. Não é um gasto, né, Bruno? Não. O governo não tá torrando grana. Então ela passa longe aí do limite de gasto, certo? Ela escapou da primeira trava. Ele tá deixando de arrecadar? Exatamente. Entra menos imposto no caixa, a arrecadação cai e aí ela bate em cheio na segunda trava, a meta de resultado. Você vê que resultado do governo é arrecadar mais, né, Bruno? Acho que essa é a essência, né, de um ser ali que foi feito para roubar dinheiro da gente. E se tiver sobrando dinheiro, até aí beleza, né? Mas não é o caso, né? Exato. Ou que essa arrecadação viesse de um país prosperando, né, cara? De todo mundo ficando menos pobre, né? Não vou dizer nem mais rico, porque quando a gente fala assim, o pessoal acha que um fica rico e o outro fica pobre, né? Não é não, se a gente tivesse todo mundo evoluindo, os pobres e ricos juntos, mas, né, a função é sugar aquilo, né? É o único parasita que come o próprio ser ali, por assim dizer. Então as duas metas não são iguais, né? Do pacote todo de bondades, 94% escapa da primeira trava e o limite de gasto, e 63%, que dá 118 bilhões, escapa até da segunda, a meta de resultado. A meta de resultado era para ser o freio mais duro, o último de todos. Furar o teto de gasto já é feio, né? Furar também a meta de resultados é passar por cima dos dois freios de uma vez. Esse é o tamanho da coisa. Você vê que já tá em descontrole, né? É isso. E quem levantou esses dados pra gente foi o economista Marcos Mendes, que é pesquisador do INSPER. Ele não é militante da oposição, não, é gente técnica, né? Inclusive foi chefe da assessoria econômica no Ministério da Fazenda entre 2016 e 2018. A palavra que ele usou para descrever, sabe qual foi, Bruno? Desmoralização total. Olha isso, cara. A palavra, no caso, foram duas, né? Ele diz que o volume de exceção é tão grande que a meta perde o sentido e o país acaba ficando com um déficitão aí, um déficit crônico muito alto. É pra você ver que não é briga política. O mesmo estudo mostra que só para parar de crescer a dívida, o Brasil precisaria de um superávit de mais de 4% do PIB. Hoje a gente tá em déficit, ou seja, aumentando e aumentando dívida, né? A gente tá muito longe aí
de pagar o que a gente deve, né? E não é de agora. O Mendes lembra que o arcabouço já nasceu furado. A gente falou isso na época, lembra? Você que é inscrito aqui do nosso canal, com o sininho ligado, você já sabia disso, né? Com item fora desde o começo, tipo os precatórios e depois a ajuda para enchente do Rio Grande do Sul. Cada emergência é uma desculpa para abrir mais uma exceção. A matéria traz também uma comparação. O pacote de bondades do Lula está sendo o dobro do Bolsonaro. O que você acha, hein? Bom, mas nesse ponto talvez você esteja pensando, mas o que eu tenho a ver com essa bagunça lá de Brasília, né? Tudo, né? O gasto do governo lá na frente pode virar mais dívida, acompanha aí o racional, ó. E alguém vai ter que pagar essa conta. E esse alguém tem CPF, é o seu CPF, né? Olha esse número aí. A dívida bruta do país chegou a 81,1% de tudo que o Brasil produz no ano inteiro. São mais de 10,6 trilhões o que o Brasil deve. O maior nível em 5 anos e não para de crescer não. O mercado está esperando essa dívida perto de 83% no fim desse ano, ao redor de 86% em 2027. E o FMI, que usa uma conta mais ampla, projeta a dívida do Brasil batendo 100% do PIB em 2027. Quebramos, né? Como é que você junta dinheiro para investir, por exemplo, né? Para viver um país melhor. Inclusive, essa analogia vale para os dois casos, né? Um país que não sobra dinheiro para investir ou uma família que você não tem dinheiro para investir, você não tem um futuro melhor, né? Você não consegue plantar a sementinha que vai te ajudar lá na frente. Você não consegue acreditar num futuro melhor. Exatamente. E dívida alta tem consequência direta na sua vida. Para tentar segurar a bola de neve da inflação, o Banco Central segura os juros lá em cima. A Selic, que é a taxa básica de juros aqui do nosso país, está em 14,25% ao ano, depois de um cortezinho em junho, porque a inflação, que era para estar controlada, furou o teto. Nos últimos 12 meses já passou de 4,6%, acima do limite de 4,5% do teto, né, do que o próprio Banco Central combinou, e a projeção para fechar o ano está em 5,16%. Juro alto ajuda a segurar a inflação, mas encarece tudo, né? Trava quem quer empreender, deixa o carnezinho menos gostoso e vai corroendo o poder de compra aí da sua família com o seu dinheiro parado ou mal investido. Só para você ter uma ideia do estrago que a inflação faz. Pega 100 mil reais que você guardou ali com muito suor, se a inflação rodar 5% no ano, coisa que até hoje até anda otimista, vamos falar assim, né? Daqui a 10 anos esse dinheiro vai comprar o equivalente a 60 mil reais, mais ou menos, do dia de hoje. No papel, você olha lá na conta, lá tá bonitinho lá, os seus 100 mil te dando uma falsa sensação de segurança, mas o que encolheu de verdade, o dinheiro continua lá, mas o que encolheu foi o tanto de coisa que ele compra. Repara que é sempre assim, o benefício vem agora ali, as pessoas ficam encantadas, né? Por isso que eu digo que o populismo é invencível, né? Ele é irresistível, o povo bate palma, mas paga a conta lá na frente sem saber, né? Esse é o problema, o pessoal não sabe, por isso que funciona tão bem especificamente em ano eleitoral. Depois da eleição, depois a gente vê, é o popular, depois a gente vê, né? Talvez você esteja pensando, mas William, os Estados Unidos têm uma dívida muito maior que a do Brasil e ninguém tá falando da dívida americana? Em dólar, hein? Em dólar, né? A gente aprendeu que o óbvio precisa ser dito, né? Então vamos lá. A dívida americana é em dólar e o dólar o mundo inteiro quer, né? O petróleo é cotado em dólar, o comércio entre os países é fechado em dólar, o Banco Central de tudo quanto é lugar guarda reserva em dólar. Então, quando os Estados Unidos precisam de dinheiro, tem uma fila de gente ali no planeta inteiro querendo emprestar dinheiro para eles. E isso segura o juro deles lá embaixo, mesmo com a dívida alta. Agora pensa no Brasil, né? Nossa dívida em real. E o realito, quem que usa o realito? É só aqui em terras bananais mesmo, né? Só, talvez um vizinho aí usa, mas... Porque a deles é pior ainda, né? É pior ainda. Mas tem alguém na Alemanha ou no Japão usando o real, Bruno? Países guardando relevantes, assim, que vai fazer diferença, não. Então, é uma moeda muito mais fraca com muito menos gente querendo. Então, para convencer alguém para segurar um título brasiliano, o Tesouro é obrigado a pagar um juro bem mais gordo para compensar o risco. Então, comparar a dívida do Brasil com a dos Estados Unidos é que nem comparar ali um cara que tem uma galinha dos ovos de ouro com um cara que tem uma codorna doméstica ali, mais ou menos. Nível de dívida parecido não quer dizer risco parecido, meu amigo. E no nosso caso, quem acaba pagando esse juro mais alto é você no fim da linha. Ou você se coloca do outro lado da mesa para você receber esse juro. Eu vou contar para você daqui a pouquinho. Bom, agora que você já sentiu o tamanho da giromba, deixa eu te explicar aqui de onde vem uma palavra que dá medo, calafrios na espinguela do pessoal lá de Brasília, da deputaiada, não? Pedalada.
Volta comigo aí uns 10 anos atrás, aí no auge da confusão fiscal daquela época. Pelo menos memes a gente tinha bem mais, né, mano? Nossa, era bom, eu tenho saudade. Tem saudade da Dilma? Ah, era facinho fazer meme. Então, naquela época, o Tesouro segurava de propósito o repasse de dinheiro para os bancos públicos, tipo a Caixa e o Banco do Brasil. Só que os programas não paravam, né? Bolsa Família, seguro-desemprego, abono salarial, subsídio do Plano Safra para o agricultor, tudo continuava sendo pago pelo cidadão de bem. E como que pagava se o Tesouro estava segurando o dinheiro? O próprio banco público cobria a grana com o caixa dele e ficava no prejuízo esperando o governo acertar a conta depois. Ele imprimia. Como se fosse isso. Os bancos fazem isso na prática, né? Mas nesse caso é como se fosse um passa o cartão e outro paga a conta, né? E o que acontece nessa hora? O banco do governo virou um credor do governo. Então ele emprestou para a União sem nenhum contrato, sem ninguém para aprovar, tudo ali meio na surdina, inclusive. E aí que mora o problema, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, o artigo 36, inclusive. Ele proíbe um banco público de financiar o governo que manda nele. Foi escrito exatamente para ninguém fazer essa manobra aí, até que fizeram. E o TCU olhou para aquilo e falou, opa, operação de crédito proibida, a manobra servia para maquiar o resultado, para fazer a conta do governo parecer mais limpinha do que estava, e foi uma das peças que abriram a porta para o impeachment da Dilma. E agora, né? Será que está acontecendo a mesma coisa? Será que onde tem fogo tem fumaça? Será que a gente está vivendo um Dilma 2.0? Bora ver. Na verdade, meu amigo, o que o governo faz hoje é diferente. Mas não se iluda aí achando que não é grave, não. Olha só. Hoje o governo não está segurando o repasse e deixando o banco no prejuízo esperando pagar, não. Hoje ele empurra o gasto para fora do orçamento por outros caminhos. Cria fundo por fora, usa fundo em que a União entra como sócia, manda dinheiro para banco estatal soltar crédito com juros subsidiado. Funciona de várias formas, tá? Empréstimo via banco estatal, que na teoria o banco devolveria. Fundo parado usado como garantia, tipo Desenrola e o Minha Casa Minha Vida. Redução de imposto, que não conta como despesa, mas como a gente falou, derruba a arrecadação. E o crédito extraordinário, tipo a subvenção da gasolina, que fica por fora porque é tratado como extraordinário. São coisas autorizadas, lançadas, por exemplo, como despesa financeira, e é um tipo de gasto que não bate no tal limite do arcabouço. Traduzindo, o gasto existe, sai do bolso público, mas ele não entra na conta que o governo prometeu cumprir. O arcabouço é meu, eu ponho o que eu quiser. Exato, eu faço o que eu quiser com ele. Exato. E se vocês não confiam em mim, vocês estão errados. O mercado cobrando mais juros dos títulos públicos, né? É o mercado que é malvadão. É o mercado malvadão. O caso mais famoso é o pé de meia, aquela poupança para o estudante do ensino médio não largar a escola. Na minha época, o incentivo para não largar a escola era a havaiana voando na orelha da gente. Era chinelada na sua época, também escreve aí. Se bem que aqui é mais polêmico e talvez mais importante até, né? A ideia é não deixar a mãe o pai colocar a criança para trabalhar e tirar ele da escola. Como ele vai para a escola, recebe uma compensação, por assim dizer, né? É um mundo mais precário. É um mundo mais precário. Ou deveria ser, que no Brasil abre-se as portas, um monte de gente recebe sem poder, né? Ou sem merecer. Aí é o problema de fiscalização. Aí, nossa senhora, dá um vídeo Exatamente, inteiro, e o governo também não faz muita coisa, porque tá entregando dinheiro, tá garantido voto, né? Se tivesse fiscalização, ia Exato, dar problema. Ia pra quem poderia e poderia até receber mais, quem poderia. O que você acha? Escreva aqui. Mas o programa O Pé de Meia aí, meu amigo, ele é bancado por um fundo operado pela Caixa. O governo abasteceu esse fundo com bilhões vindos de outros fundos, sem esse dinheiro passar pelo orçamento, sem o Congresso dar uma carimbada. É o fundo do fundo do fundo. É tipo isso, né? Você vai falar que é Banco Master, né? Se cavar muito, meu amigo, eu não Chega lá, né? Eu não ponho minha mão no Chega fogo. Lá, você né? põe? Ele manda no país, né, meu amigo? O Tribunal de Contas de novo viu isso e chegou a travar 6 bilhões, dizendo o óbvio. A Receita Pública tem que entrar no orçamento e ser aprovada, sim senhor, ponto final. Mas tempo depois o próprio tribunal liberou o dinheiro de volta e deu prazo para o governo arrumar a casa. Só que a advocacia do governo bateu o pé dizendo que não tem nenhuma ilegalidade nessa história toda aí não. A Dilma também falou. Falou, né? Então eu não vou aqui te vender que é o mesmo crime da Dilma lá, não vou falar que é a mesma coisa não. É justamente por isso que a gente vai fazer um teste agora pra gente ver se pedala ou não pedala. Vamos abrir um quadro aqui, pedala ou não pedala. Chama o Robinho. Chama o Robinho. O garoto propaganda. Tem o Robinho. Tem 4 ingredientes aqui pra pedalada
acontecer, né, do jeito que ela aconteceu lá 10 anos atrás. Vamos passar pelo filtro aqui, vendo um por um, ó. Primeiro ingrediente, a União tinha uma conta para pagar e segurou de propósito, não é o que acontece hoje. O que a gente vê é gasto já nascendo por fora e não as contas sendo empurradas com a barriga, não. Segundo ingrediente, um banco público cobrindo o rombo do próprio caixa e ficou como credor da União esperando receber. Também não, né? Mesmo no crédito subsidiado, o banco recebe o dinheiro para emprestar, né? Recebe antes, não empresta e depois fica devendo, não. E isso entra lançado ali como despesa financeira. Terceiro ingrediente, teve atraso de repasse, aquela inadimplência do governo com o banco, e esse era o coração da pedalada, inclusive, né? Ele não aparece nos casos de agora também. Percebeu a diferença? Eles aprenderam, né? Pelo amor de Deus, vai fazer de novo? O tribunal enquadrou como empréstimo proibido o tal artigo 36 naquela época. A briga hoje é outra. Agora a discussão é se o dinheiro passa ou não pela conta do Tesouro, se o Congresso aprova ou não, se o governo fura o limite do arcabouço, sim ou claro. São dois problemas de famílias diferentes. Um é a operação de crédito ilegal, com pena e tudo. O outro é o gasto empurrado para fora do orçamento para a meta parecer bonita no fim do ano. É indecoroso do mesmo jeito? Sim. Sim, senhor, né? Eu diria que sim. O que você acha? É ilegal? Aí já é papo pra outra história, se isso vai ser considerado algum dia aí. Você que veio do futuro, escreva aqui embaixo também. Legal não é, né? Legal não é nada legal, né? Mas no sentido político dá para comparar sim, os dois casos fazem a mesma malandragem no fundo. Escondem o custo real que o governo gasta, para tudo parecer mais arrumado do que está, e os dois têm aquele cheirinho forte ali de eleição, sabe? Mas no sentido técnico e jurídico, chamar isso de pedalada fiscal tá errado, falta o atraso do repasse, o banco público bancando ali a sinfonia da coisa. Sem esse mecanismo não é pedalada. O nome certo é mais sem graça, Bruno, mas é o certo. Gasto parafiscal, ou gasto fora do orçamento. Parece até um eufemismo, né? Um nome bonito pra uma coisa feia, né? Parece que pode, né? Então, driblar a própria regra que você mesmo inventou para parecer sério. Inclusive, você pode usar essa desculpa aí na sua casa quando você estourar o orçamento para sua esposa, pra você justificar com ela. É um gasto parafiscal. Que esposa. Tipo né? Figa, né? Figas. Que esposa. Depois você me conta se deu certo aí na sua casa. Mas por que eu tô fazendo questão de falar pra você que não é pedalada? Porque se a gente der um nome errado aqui, a gente entrega o argumento de bandeja aí pro outro lado desconversar e dizer que a gente não entende nada do assunto, tá? Quando a gente fala a coisa certa, com o nome certo, aí ninguém consegue derrubar a gente. Beleza, William, mas eu não mando em Brasília. O que eu faço com isso na prática? Aqui no meu bolso. É aqui que o nosso vídeo vale dinheiro na sua mão, o like e a sua inscrição no canal também. Seja muito bem-vindo, você que tá chegando agora. E liga o sininho, cara. O mínimo, né, Brunão? É o mínimo. É o mínimo. Senão você nem fica sabendo que a gente postou, porque o algoritmo não mostra pra você que você ficou lá assistindo outra coisa. Eu conheço você. Primeira coisa, aceita de uma vez que dói menos, né? Aceita que o governo não vai proteger o seu poder de compra. Na verdade, o governo faz parte do problema, não da solução, né? Esquece a ideia de que ele vai te salvar ou ele vai te garantir uma aposentadoria digna lá na frente. Segunda, dinheiro mal investido, dinheiro parado na poupança ou na conta corrente, que é pior ainda, perdendo para a inflação, é o presente perfeito para esse sistema, você concorda? Enquanto a sua grana dorme, a dívida do governo trabalha contra ela dia e noite. Tem muito vídeo de graça aqui no canal para você assistir, ou se você quiser um acompanhamento mais de perto aí com a sua realidade, conta também com a minha consultoria Alume. Para você entrar em contato, já sabe, primeiro comentário aqui para você bater um papo com a gente. Terceira, essa é a cereja do bolo, presta muita atenção. Numa hora que o governo gasta demais e a dívida sobe, existe um lado da mesa que se dá bem com isso, meu amigo. É o lado de quem empresta dinheiro para o governo com juro alto e proteção contra a inflação. Eu explico. Quando o país está endividado desse jeito, o Tesouro é obrigado a pagar um juro gordo para convencer alguém a segurar o título dele. E existe título público que paga a inflação mais uma taxa por cima, travada, garantida lá no vencimento. Sacou a jogada? A mesma bagunça fiscal que corrói o dinheiro de quem fica parado, paga muito bem para quem senta do outro lado da mesa. Mas o que a gente fez para chegar nesse jurão que a gente tá de IPCA mais 8%, hein? Tudo errado. E como que você faz para ganhar dinheiro muito mais do que esse IPCA mais 8 se o Brasil der certo? É o que a gente tá falando nesses dois vídeos aqui do lado, bem do ladinho, só clicar aqui e vem assistir.